Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Café com Líderes, o poder das conexões. E hoje é aquele papo que eu gosto. Tem uns que dizem que eu não sou bom, outros que dizem que eu sou bom demais, então eu vou ficar ali no meio termo, que já tá bom, já ganhei umas coisinhas, que é só com o jogador caro ou aqueles que acham que foram mais entendidos da bola. E falando hoje exclusivamente da temporada 2026 do Coffee United, que é o nosso futebol com propósito, um projeto que a gente já vem há muito tempo abençoando vidas dentro e também fora de campo. E para esse ano, vou dizer, montaram uma panela, mas panela só é ruim pra quem tá de fora. Então, pra começar, tá enquadradinho comigo aqui, ó o homem que trouxeram aqui, ó. Meu parceiro Bruno Queixo, fala aqui. Pois, Valinda, tudo bem? Tudo certo? Na paz de Deus, bem-vindo. Graças a Deus, obrigado aí pela Ó, oportunidade. começamos aí com o Queixo e também tem o nosso parceiro aqui que ele voltou. Mas ele sabe o coração dele é do Coffee, né? A gente depois tem que fazer umas cláusulazinhas no contrato. Vou ligar aqui pro presidente, depois ver como é que vai ser esse contrato dele novo aí. Multicampeão, eu jogando com ele ali, nunca perdi e já levantei uns canequinhos com ele. Meu parceiro, Thiago Kiko, bem-vindo, meu irmão. Vamos junto, tamo junto aí novamente. O filho bom, a casa torna, né? Deixaram a porta aberta, sou igual cachorro. Já tinha senha, né? Não trocaram a senha a porta aqui. aberta, não trocaram a senha, voltei. Eu vi que a panela tá boa, falei, vou tá junto. Não vou ficar de fora, né? Ah, não. Tô aqui com o nosso parceiro também, Ricardo. Ricardo, queria que tu falasse um pouco, cara. Tu é um cara que tem o espírito do Coffee. É o nosso também vice-presidente aí junto comigo. A gente começou lá no começo, né, cara, com o presidente, com o Jeff. Abraço nosso presidente aí, o Jeff. E tu já conhece ele há muito tempo, cara. Como que foi pra ti ver esse começo, que era uma pelada que a gente jogava, brincar, e ver o Coffee nessa potência que tá se transformando? A gente já foi aposentado, né, do futebol, então pra tu ver a evolução de que a gente entendeu que tinha que sair de dentro de campo pra poder melhorar, né, a gente já tava quase saindo quando o Kiko tava junto com a gente, ele já queria tirar a gente, que era parceiro nosso, né, e como que agora pra ti, cara, participar desse projeto, dessa magnitude que se transformou o Coffee, né, cara? Cara, eu só tenho a agradecer ao Jeff porque a gente tem a gente já se conhece aí há quase 30 anos e a gente já, nesse meio tempo, a gente fez tanta coisa de trabalho, de se envolver, já fui contador dele, já fiz várias situações e, cara, assim, quando a gente se reencontrou, que a gente conversou sobre esse projeto, assim, eu fiquei bastante feliz porque para voltar a ter contato, para voltar a estar no meio e, claro, né, eu achei que eu ia ser o jogador de futebol, né? Eu achei que eu ia jogar. Jogar de verdade. Exatamente. Até tentei, mas não deu certo. Fez bons jogos. Exatamente. Mas é que o meu treinador também da época ali não dava muita minutagem, então... cara, mas assim, hoje, nesse novo ponto de vista que a gente tem aqui, assim, do Coffee, é muito legal. É muito legal porque a gente vê que o negócio cresce, que o negócio prospera, que a gente consegue ajudar as pessoas, que a gente consegue ter um foco, um objetivo. Então, assim, além do futebol em si, que é uma coisa legal, uma coisa que a gente gosta, que a gente acompanha, estando dentro ou fora de campo, até porque nosso presidente arrumou uma pelada do presidente, né, para tentar introduzir estes que saíram, que estavam tentando jogar. Não deixar solto, sozinho. Não deixar solto, mas, cara, é muito importante, muito importante. Eu fico bem feliz, assim, de estar fazendo parte disso. Eu acho que, independentemente... e ontem, até por coincidência, eu estava num grupo de discipulado e a gente estava falando sobre líderes, né? E ali que fala que tá em Hebreus 13:7 lá, que fala que não importa como o líder começa, né? Ou a liderança que tu tá seguindo começa, e sim como ela vai terminar. Então, assim, se eu trouxer para dentro do Coffee, eu acho que não tem tanto, a gente não pode só olhar para como a gente começou, mas sim como a gente vai terminar. Que legado que a gente vai trazer. Então, assim, é uma coisa bem importante que eu consegui fazer essa linkagem hoje, porque realmente a gente estava falando sobre isso ontem. Então, assim, cara, tô muito contente, muito feliz de fazer parte desse projeto. E é isso, com pessoas que eu gosto, pessoas que eu me dou bem, e são pessoas que deixam o ambiente mais leve, mais descontraído. Então, assim, isso é o mais importante de tudo. Ô, Kiko, e a gente via ele também, né, cara, quando a gente tava lá no começo, eu, tu e o Ricardo, que a gente tava com as competições, eu e o Ricardo já um pouco mais velho, com uma molecada mais nova, né, cara, e tu tem a responsabilidade de ter a gente como amigo também,
e saber que a gente queria muito jogar mais minutos, mais tempo, e tu ter a coragem de poder apostar na gente, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente poder dar o resultado que só tu acreditava, que só tu esperava, e ser campeão com amigos ali, com o Ricardo, que é É teu bacana. amigo já há um bom tempo, e tu falei, pô, botei o cara meio desacreditado pela galera, banquei, jogou, e sempre que acontecia isso, principalmente o Ricardo, cara, que ele chegava gripado e tal, a função, pô, dava a vida, jogava muito, pô, tá os filhos dele lá olhando junto, tá o teu filho junto, eu acho que ganhar é bom, mas ganhar com amigos é melhor, né, cara? Verdade. Na verdade a gente faz essa resenha ali que o Ricardo e o Lennon é um pouco abaixo, mas não é bem assim, né? Eu sei que vocês dois são do campo, né? Então tiveram que se adaptar para jogar futsal, né? E o KOF ali, a gente sabe fazer barulho, né? A gente tem um marketing excelente, então o projeto começou, todo mundo, mas que KOF, meu Deus, pô, jogador tal. E todo mundo queria ganhar da gente, todos. Então o nosso jogo ali virava um salseiro, né? Então a gente sempre soube, né, ter essa meio que deixar misto assim, né? Ter amigos, mas com a responsabilidade de ganhar os jogos também, A né? gente começou despretensioso, depois começou a ter rixa, querendo mais, querendo ganhar. Então, assim, a gente começou a ver que, opa, temos que começar a melhorar isso aí. E não podia deixar de faltar, né? Sempre tem que ter uns 4, 5. Tem time que só tem um craque, né, ô Queixo? Então, o nosso ali vai dar O uma dorzinha nosso de ali- cabeça. O nosso ali é 1, 2 ruim, né? E o ruim é acima da média dos outros, né? E aí também nosso parceiro tá chegando agora aí, multicampeão também. É que nem a gente falou agora há pouco que jogou de verdade, né? Aí jogou de verdade. Esse jogou de verdade. Uns Jogou falam, de eu joguei, eu jogo onde? Não, Tailândia. Bastante jogou de Ah, mentira. o- Bastante gente aí jogou de De mentira. mentira. Esse jogou de Esse jogou de verdade. verdade. Rony, bem-vindo, meu irmão. Tudo certo? Que é isso, ó, muito obrigado pelo convite, Breno. Muito feliz de estar aqui. Rony aí, nosso parceiro, começa a falar um pouco da tua carreira, Rony, bem-vindo. Esse novo projeto do KOF, a gente tentou e está tentando cada vez mais qualificar o nosso time, porque a gente sabe que muito mais do que só o futebol, já vem acompanhando, acho que a gente nas redes sociais, a gente vem fazendo com projetos com as crianças, viajando também aí o Brasil afora para levar esse propósito. Futebol, como eu digo, todo mundo joga futebol, só pelos seus times, mas o pessoal vem pro KOF, a gente conseguiu entender esse ano que quem veio é só jogador de nome de qualidade que entendeu que é o futebol com propósito, né? Fala um pouco de quem é o Rony, de como tu começou, da cidade que tu é, os clubes que passou bem tranquilamente, até depois de poder chegar aqui no KOF, meu irmão. Cara, primeiramente, comecei em Criciúma, né? Eu sou natural de Cuiabá, Mato Grosso, e vim pequeno para fazer um teste aqui em Criciúma, em 2009, ó, muito tempo, né? 2009, e as coisas foram acontecendo, cara, graças a Deus. As coisas foram acontecendo na minha vida, de um teste, já começou um contrato, e depois aí eu rodei um pouco mais. Aí subi ali no Criciúma, Figueirense, Palmeiras, Botafogo. Dei uma rodada boa depois com os times menores do Brasil. Aí, só que eu tive muitas lesões, né? E agora com esse projeto, né? Eu agradeço o KOF pelo convite, de ter o meu nome vinculado num projeto tão legal, fora de campo, né? Acho que dentro de campo o cara não precisa mais demonstrar muito, mas tu ter o teu nome vinculado num projeto tão legal como esse, a gente fica feliz. Ô, Rony, a gente sempre sabe que o jogador em si, a carreira é uma carreira muito curta, né? A gente teve aqui também entrevistando o Soares, outros parceiros também aqui da bola. E, cara, como que foi pra ti, assim, essa preparação pro se aposentar do futebol profissional? Foi uma coisa que tu já vinha por causa das lesões há um tempo se preparando, é novo, né? Poder ter ido muito mais longe no futebol também, digo questão de tempo, né? Sim. Como que é pro jogador profissional, principalmente mentalmente, cara? Eu acho que tá na hora de eu parar e vou seguir um novo caminho. Cara, eu não tive muito assim, né? Porque aconteceu as lesões e o cara não se prepara para lesões, né? E a lesão me parou, na verdade, de futebol. Eu acho que a gente brinca, quem sofre mais é a nossa família, né? Que querendo ou não tem uma rotina ali de viagem, de concentração. E o cara ali vai vivendo aquele momento, mas quando tem uma lesão tão séria assim como que é a LCA, eu tive 4, né? E o cara tem que ter cabeça boa, cara. Querendo ou não, de um dia pro outro, tu muda totalmente a tua vida, de treinamento, de viagem, de concentração, aquela pressão do dia a dia ali, final de semana, todo final de semana tem uma pressão na tua cabeça, aí do nada, puf, em casa, com a mulher, ela te olhando, o que que tu vai fazer agora? Então o cara tem que ter cabeça boa, cara. Hoje em dia, a internet tá aí pra ajudar muita gente, que eu não tive no começo, né? Porque tu acha que tu vai ter 22 anos pra sempre, né? Entendeu? E hoje eu, porra, mês que vem já faço 35, então eu não tive muito isso daí, entendeu? De ter essa preparação. É ter a família, cara. Acho que meus pais, minha mulher, hoje eu tenho 3 filhos, então tu tá ali perto deles, perdi muito tempo longe deles, né? Então o cara tem que se apegar nisso.
Ô, Kiko, tu que é um cara também aí que a gente sabe que é um cara que conhece todos os parceiros da bola, os bons e os ruins, né? Nem tô falando de futebol, Conheço mais ruim, tá? conheço mais ruim É a maioria. do que bom. A gente tem visto aí, né, cara, que nos últimos anos o futebol de várzea, que agora se tornou um futebol não profissional, né? Então, é um futebol que evoluiu muito. É como que tu tem visto, cara, tu já é um cara que roda dentro dos grandes clubes da região aqui também, conhece, tem família de jogador também. Como que tu tem visto, cara, essa evolução do futebol, tanto do futebol de 11, né, que é o futebol não profissional, e o futebol de 7 também, e principalmente o COF, que está com uma proposta totalmente diferente dos outros clubes, né? Inovando em tudo que é setor também, valorizando cada vez mais o atleta. Como que tu tem visto essa evolução do futebol? Cara, o futebol amador já é forte há muito tempo, né? Tu pega em São Paulo ali, a várzea tomou conta, cara. Hoje, existem casos de atletas largar o futebol profissional e ir pro amador com 22 anos, 21, 23. A gente É. vê isso, porque se paga muito bem. Isso. Em São Paulo, fora, né, nesse eixo Rio-São Paulo, Às acredito. vezes são menos compromissos, né? Exato. E a parte financeira acaba É, melhorando. E já ouvi de profissional assim, pô, não foi especificamente do Rony, mas parceiros nossos que estavam, vamos supor, num time lá do Nordeste, família aqui, né? Aí o salário lá às vezes não é 30 dias, né, Rony? O E mês. até pincelando rapidinho também é essa daí, cara. Acho que tem muitos meninos aí que estão largando o futebol profissional pra indo pra várzea, até por isso aí, financeiramente, É. entendeu? Porque aí, querendo ou não, tem times profissionais aí que o mês tá durando 90 dias. E ali no amador, todo final de semana, tu tá aí com teu Certinho. dinheirinho, ajudando tua Sem família. contar que tem bicho, tem bastante claro. coisa, valorizou muito, né? Hoje em Valorizou muito. dia, tá, pô, impressionado demais, né? Hoje em dia o amador aí, eu que tô rodando um pouco o estado jogando, hoje eu tô vendo que é uma realidade fora do comum. Hoje aí tu tá ganhando aí o que um profissional aí A maioria tá não ganha ganhando no time muito de bem. Série B, Série C não Cara, ganha, E né? é aí todo final de semana, né? É. Não, eu ia chegar nesse assunto mesmo, porque pô, eu vou estar lá no Nordeste, longe da família, longe de casa, aquele compromisso diário, porque é De bastante, treinos, né? é. Treino, cobrança de torcida e tu sem Verdade. receber, pô, pressão psicológica. Porque a gente vê o futebol de fora, né? Nós torcedores. A gente vai falar da Copa do Mundo lá, pô, não sei o que, fez isso. Cara, o futebol de dentro é totalmente diferente. cara. Casimiro é muito ruim, diferente. foi lá, fez o É, gol. É, Eu paguei com a lei. é muito diferente. No mesmo Stories, né? É muito diferente, assim. Então, o amador tá muito forte, cara. Muito forte. E digo mais, a gente tem muito acesso a pessoas que trabalham profissionalmente ainda, né? Tem vários projetos do amador que é mais organizado que time com camisa, cara. Sim, Time verdade. grande, Verdade. que é uma bagunça. Não tem um pão para comer, porra. E o futsal também vem trazendo essa organização do amador de campo para essa nova modalidade. Cresceu demais, né? Tu que começou com a gente praticamente ali no COF, né? A gente vê uma evolução muito grande, né? E a gente Muito. também tem que valorizar a presidência, vice-presidente, toda a parte de comissão técnica, direção, organizadores, porque a gente vê que é um trabalho árduo, tem que ser feito com muito compromisso, com muita dedicação. Então, como que é pra ti ver o COF de quando começou lá atrás e o patamar que chegou agora? Cara, o COF é uma coisa que eu sempre falo. Eu já conheci vários projetos do futsal, de futebol de campo. Não tem nenhum projeto que eu conheça que tem tanto capricho, tanta organização, tudo bem planejado, igual o COF, cara, é impressionante. Perfeito. E, pô, e detalhes, assim, eu digo assim, né, questão de roupa, de marca, pô, bateu 20 mil seguidores ontem, né, uma marca tão nova e já chegando em números que tem time que tá há 20 anos não conseguiu chegar. Uhum. Inclusive Então- agora, né? A gente sabe que vai muita gente começar também aí a copiar. O COF é a primeira instituição de futebol 7 a fazer uma collab com a marca de streetwear, que é a minha marca do meu irmão Rodrigo Beta Zero Love, né? Que é uma marca bem bacana. A gente fez uma collab totalmente streetwear, uma marca de rua. Então, além de ter essa pegada do futebol, que a gente sabe que camisa de passeio, golinha polo e tal, já é o padrão de sair. Então, a gente veio com uma pegada diferente, seguindo nessa pegada do COF, que é diferente. Então, além de chegar agora os caras pra jogar, vão chegar bonito, né? Pelo menos de roupa vão chegar bonito, né? Bem vestido, é Então diferente. já, ó, quem não segue lá, já segue lá o Coffee United, tá? Café com líder, segue lá nas redes sociais. E tem também a nossa loja lá, que é a loja do Coffee United, tem todas as nossas estampas. Só clicar lá, já faz o Pix rapidinho pra gente poder continuar nesse projeto aí, que tem só coisa boa. Meu parceiro, quem vai comandar essa rapaziada aí, que é só boleiro, tá na tua responsa. Queixo, nosso parceiro Bruno Queixo. Queixo, fala um pouco da tua história, cara, de quem é o Queixo, da tua trajetória do futebol, multicampeão, mundialmente conhecido aí, cara. De onde é que veio o Queixo? Como é que esse cara aí se criou e chegou até aqui, meu irmão? Cara,
a minha história, assim, já é até um pouco complicado falar isso depois que o Rony contou a história dele. Me Que jogou de complica verdade, no pouquinho, caso, né? A gente que Eu jogou queria de ser o primeiro a ser mentira. apresentado para falar Que a depois do Rony. gente... Não, que e aí tá feio. ele já falou, o Queixo, o Kiko, o Rony. Rony, conta a tua história. Eu falei, pô, não pediu nem a minha. Era pra ser o último. Não, cara, mas brincadeira à parte, assim, eu sou um cara que sou bem realizado em tudo aquilo que eu passei, assim, em relação ao futebol, né, cara? Não tirando o mérito de todo mundo que chegou lá de verdade, mas eu fui um cara que sempre fui pé no chão, nunca fui de arriscar muito e me sujeitar a certas coisas, assim, que eu particularmente tinha minha família aqui, sempre o sonho de toda criança, assim, né, cara, aqui no Brasil principalmente, é ser um jogador de futebol famoso e tudo mais, mas eu não consegui ser um jogador de futebol famoso de verdade, igual o Rony, os caras foram assim, mas eu sou bem realizado porque, cara, até a parte que o Rony falou em se aposentar, ele às vezes não tá preparado, e isso a gente fica com isso na cabeça, né, mas, cara, depois a gente percebe como acaba sendo tranquilo se a gente tiver a cabeça boa, porque o futebol ele abre muitas portas, né? O esporte em si, não só o futebol, mas o esporte em si, né? O esporte ele te prepara, ele te deixa um pouco mais, vamos supor, existe o inteligente e existe o esperto, já o futebol, mais ainda, né, nos esportes em si, o futebol mais ainda, eu creio que deixa a gente mais esperto para a vida de tanta pancada que a gente leva, né, durante competições e durante toda a trajetória. Então, cara, mesmo eu jogando, aí às vezes jogava, às vezes trabalhava, parava de trabalhar, voltava a jogar. Irmão, sempre fui seguro que tem minha família, graças a Deus, meus pais, né, minha família ali, eu tenho um suporte bem grande ali, a gente é bem unido. E, cara, eu nunca fui preocupado com, tipo assim, caramba, a hora que terminar o futebol e tal. Porque eu sabia que a gente, além de sermos boas pessoas, entendeu? Cara, não vou ficar na mão. Eu tenho amigos, tenho conhecimento, então uma hora ou outra as portas vão se abrir. E graças a Deus, cara, sempre tive portas abertas assim para poder fazer minhas escolhas. Não me arrependo de nenhuma, porque às vezes a gente pensa, pô, talvez se eu tivesse tomado tal decisão lá atrás, eu teria, né, algumas oportunidades igual eu tive para os Estados Unidos, não fui, fiquei. Eu fico pensando, pô, será que foi um tiro no pé? Mas hoje eu tenho 2 filhas que são o que eu mais amo na minha vida, e talvez se eu tivesse ido, não teria acontecido isso. Então, sim. cara, foram as escolhas corretas, era para ser dessa forma, né? Então, cara, sou extremamente grato aí, joguei futsal, joguei futebol 7, joguei um pouco de campo também, e, cara, sempre foram experiências maravilhosas, né? Por fim, às vezes, a gente pensa que perde, mas é nunca perder, sempre aprender. Pra mim é isso aí. Tu jogou com a gente algumas semanas atrás, teu primeiro contato com o Koff aí, na nossa pelada. Até fez um gol de bicicleta com passe meu, de nada, tá? Sempre bom a gente Ele queria chegar, né? Ele queria chegar. Dá honra pra quem é que eu boto com a mão. Ele queria chegar lá. Eu açaí, eu sou de fazer os meus também, mas quando eu vejo o passe melhor posicionado, ficar bonito, Ele né? queria chegar nesse momento. Era esse o meu momento, deu passe pro 15, deu gol de bicicleta, meio vôlei, meia bicicleta, entendeu? E o pior é o seguinte, ele saiu pro outro lado, eu fiquei com os braços abertos, eu digo, tá, mas só um pouquinho, veio do ar essa bola, ela caiu do céu sozinha, aí não vai me abraçar, não vai fazer nada. Tinha outro foi te abraçar. propósito. Não, assim, pro outro lado, Não, tinha outro propósito, não, tinha a Vitória tava lá, tinha outro propósito pra Vitória. Vou dar esse claro. desconto que era o dia da Vitória. Era o dia da Vitória. Um beijo pra Vitória, torcedora número 1 do Koff. É uma menina abençoada, nossa princesa. Tá de aniversário agora esses dias, 12 anos. Parabéns, cara. E nesse ponto que eu ia chegar também, Rony, tu vai conhecer um pouco mais do nosso projeto. Aquele dia eu vi que o Queixo também, por ser pai, também se emocionou, né, cara? A gente levou ela lá, o presidente fez um esforço para poder levar ela lá no nosso jogo também. É uma menina que ela tem alguns problemas, né? Mas não é problema, cara, porque ela é uma guria iluminada, a família dele é muito feliz. Uhum. E a felicidade dela se tornou o Koff. A gente foi jogar na Argentina lá e a gente conseguiu fazer alguns vídeos para ela, fazendo gol. O Rodrigo, que joga com a gente, meu irmão, era o capitão do time, fez um gol, dedicou para ela, deu a plaquinha para ela. Então, a gente consegue entender que o futebol, ele faz com que a gente consiga entender um outro lado, né, cara? Tem muita gente que torce por ti, vive daquilo ali. O aniversário dela de 12 anos foi o Koff, o modelo dela, a bandeira atrás, com um balão, sabe? O tema da festa foi o Koff. Então, cara, imagina pra gente, começou esse projeto aí
há um ano e pouco, cara, lá atrás, com proposta de bater uma bola e tentar fazer uma coisa diferente. Mas quando tu começa com o coração, cara, as coisas, Deus vai te colocando o teu caminho que tu tem que seguir. Então a gente poder ajudar aí com milhares de litros de leite, com doações, com ajudas, com também conseguir contatos de parceiros para às vezes resolver para alguma criança ali, a gente consegue entender que não é só apenas o futebol. O futebol, ele acontece todos os dias, mas quando tem futebol com propósito, que é o que a gente faz, por isso que a gente traz o jogador pro nosso time, eu como vice-presidente do COF, desde o começo ali junto com o nosso presidente, a gente tenta passar isso, cara. Não é pra vir aqui jogar uma pelada, pô, é pra vir entender que, de alguma forma, quando tu sai da tua casa pra vir jogar, tu tá abençoando uma criança, tá abençoando uma família, cara. De tu ver os pais dela aquele dia e falar, pô, cara, a vida da nossa filha é vir ver o jogo do COF, ela com o tabletzinho dela olhando ali o jogo do COF, que é uma felicidade. Então eu digo assim, ó, quem veste essa camisa, cara, tá vestindo uma bandeira e uma camisa muito pesada. Quer saber que a gente não pode errar com as crianças, entendeu? A mãe dela ainda comentou que às vezes ela tá vendo assim no tablet as coisas do COF, os jogos e tudo mais. E alguém fica falando perto, ela fica incomodada, mano. Ela quer ver, ela quer ver o negócio. Assim, é E, bem cara, bacana. e realmente, aí foi o meu primeiro contato, assim, com o pessoal do COF, foi nessa pelada. E a gente já acompanhava, né? Todo mundo aqui da região sabe do que se trata o COF e tudo mais, mas não faz noção do que realmente é. Então, a partir do momento que eu tive o primeiro contato, que eu fui lá, que eu vi toda a organização, como o Kiko também falou, e todo o propósito por trás disso, cara, é um choque assim de realidade. Cara, é diferente, muito né? maior do que eu imaginava que era, entendeu? Eu O imaginava impacto, né? algo, mas quando tu tá ali, se torna muito maior. O propósito realmente existe e é diferente, é grande, gigante. Ô, Rony, tu que é o nosso jogador que jogou de verdade aí, cara. Nossa, todo mundo jogou, né? Uns jogaram de É, verdade, tem um cara que jogou de não vamos verdade. tirar o mérito de ninguém também, né? É Todo mundo teve muito. seu momento. Todo mundo tem. Uns não merecem, outros merecem aqui. Cara, é muito diferente o futebol profissional pro futebol não profissional. E como que foi a tua adaptação, cara, do futebol de campo pro futebol 7? Cara, tem, né? Eu vejo hoje em dia muitos podcasts aí, os caras do amador falando que qualquer moleque do amador pode chegar aí no profissional. Isso eu acho que não é bem assim também, né? Acho que tem que respeitar, porque o profissional é uma pressão maior, é um treinamento. Muitos do amador já estiveram ali na base de um time profissional, mas não chegaram porque é difícil, é árduo, entendeu? Falar que é fácil, então a gente não pode misturar isso aí. E, cara, é como eu falei, o profissional consumiu quase a metade da minha vida, entendeu? E tu sair assim de um dia pro outro, tu tem que ter uma esperança, o que tu vai fazer ali. E ainda bem que eu tenho amigos. Isso que o Queijo falou é muito importante, cara. O futebol abriu um leque de amizades fora também, né? Tu vai conhecendo muita gente ali, mas pelo meio do futebol, que não trabalha com futebol, que trabalha, que quer ter um sonho. E depois, quando eu tava no último time meu, eu tava em Manaus, aí eu falei, meu amor, e agora? E eu tinha contrato, cara. É isso que é o negócio, né? Eu tinha contrato, minha mulher, não, pô, tenta mais um pouco. Falei, amor, não consigo mais jogar. E olha que eu brinco com ela que foi o ano que eu mais me dediquei, né? Sim. Comi bem, dormi cedo, pô. Não, vamos segurar aqui. Ah, porra, essa picanha tá muito passada, vamos diminuir um pouquinho mais. Mas aí eu tive uma ligação de um amigo meu, que ele tinha um projeto também, que é o Diogo do Jardim. Ele, cara, ó, eu tô com um projeto, quero contar contigo. É Fut7 também, né? E quer vir, a gente faz um contrato contigo, óbvio que não vai pagar a mesma coisa, mas tu vai ter tu vai estar no meio, Vai ter não uma do profissional, segurança, isso. uma segurança. E isso aí te deixa um pouco mais tranquilo, que eu não tinha 2 anos ganhando bem no time de Fut7, que tu nunca imaginaria que Fut7 ia chegar nesse nível, como a gente vê hoje que o Fut7 está crescendo também. Aí eu tenho que agradecer até o Diogo um pouquinho, porque ele foi um cara que me ajudou. O cara tava meio ali depressivo, né, cara? Tu sabe, porra, eu não aguento mais jogar. E querendo ou não, indiretamente ou diretamente, a tua família também sente muito também, né, cara? Então, tu te vê ali triste de não te jogar, e quando tive essa proposta do Diogo de vir e voltar pra casa, querendo ou não, tava morando lá em Manaus, e a minha esposa daqui, quase ela não saía daqui, né? Então, tu trocar Santa Catarina por Manaus, tu fica meio sem ter amigos, longe, pô, ela que é filha única, teve sempre as coisas aqui da família dela,
Então, tu ter ali uma esperança de tu jogar. E, cara, assim, mudando de assunto até nessa parte do amador. Hoje eu jogo bastante amador campo e vejo que tem uma rapaziada legal, mas a rapaziada que, que teve a oportunidade, não quis, como o Queixo falou, para trabalhar também. É, mas é o que eu falo, não é que não é só o não querer também, existe a situação do, tu falou, não é fácil. Então, tipo assim, todo mundo tá ali no amador, não queria estar ali, Claro. almejaria algo a mais, Claro. a gente sabe disso, só que daí a segurança do amador, tá perto da família e tudo mais, isso conta, só que todo mundo queria estar Real Madrid, Barcelona, não tá lá, porque, não assim, vem a dizer gente que é só fácil fala- porque a não gente é. só fala dessa parte dos 5% ali dos jogadores Isso, famosos, é. né? Aqueles 5% ali que ganha mais de 500 mil, que ganha Sim. bem. O povo esquece do aquele cara que ganha 3, 4 ali, que Que é a grande vive maioria. em 3, 4 pessoas É. no apartamento, que vive em alojamento. Tem Uhum. cara profissional aí com 35 anos morando em alojamento ainda, cara. Verdade. Em vários times profissionais, entendeu? Então, assim, pô, aí tu tem mulher, tu tem filho, como tu vai morar com 2 caras, né? Pô, como que tu vai ter Longe intimidade da tua família, família? né, cara? Ganhando pouco, o salário, Entendeu? às vezes atrasado, na maioria das vezes, também é complicado, né? Hoje os times profissionais na base teve uma melhora, e sim, quando eu vim pra Criciúma, eu morava no alojamento, cara. Saí de uma cidade totalmente quente pra chegar numa outra cidade que frio em agosto, entendeu? Em Criciúma, e tu não ter roupa, entendeu? Mas hoje, se eu falar isso pro meu filho, que ele vai ter que fazer isso, ele não vai querer também. Entendeu? Tu tem que abdicar em alguma coisa, ou tu tem que querer. Só que aí eu pegava, porra, antigamente, olheirão. Tu ligava pra casa, pai, vou voltar. Meu pai, se tu voltar, tu vai ter que estudar. Vai ter Aí que o ir pra cara só obra, não né? gostava de estudar muito, né? Vai ter que estudar e ir pra obra, Aí né? tu falou, e aí, tu vai já não trabalhar? gostava de estudar. Tu vai lá no mercado lá. E aí, tu vai querer ir no mercado trabalhar? Cara, É eu acho que vou tentar mais um pouquinho, né? Mudou muita coisa também na nossa época, a gente era mais resiliente também, né, Kiko? É que a gente acha que jogador de futebol joga bola. Cara, jogar bola é uma coisa, jogar futebol profissional é outra. Claro. Tu vai jogar futebol 90 minutos, tu vai tocar na bola quantas vezes, Rony? Poucas vezes. Cara, é 2 minutos, É 3 2 minutos, o minutos, resto é é. correndo, se E outra, posicionando, 2 minutos, 3 pensando. minutos, quem jogou pra caramba com a bola, né? É Exato. verdade, pô. É verdade. É outra parada. É. E tipo assim, mas pô, jogador de futebol ganha muito. Até os que ganham muito hoje, cara, sofreu, cara. Porque tu sai de casa com 12 anos, tu fica longe da família. Eu acho que existe um deslumbre ali, né? Jogador de futebol é tudo bem resolvido financeiramente. Kiko, uma frase Foi boa. fácil, joga bola. Uma frase cara, é muito boa, difícil. uma frase boa que eu ouvi esses tempos é o Maicon, que jogou no Grêmio, ali Figueira, ele falou Sim, uma sim. muito boa. Capita. Carioca. Se futebol fosse fácil, era 80 mil jogando e 20 assistindo. Era o contrário, entendeu? com certeza. Então, Verdade. tá todo mundo lá fora, 80 mil criticando, é fácil, o cara só faz E isso. tem 22 E tem jogando. 22 jogando, meu irmão. Então troca, vai lá 80 mil jogar, já que é fácil, e 20 fica Cara, imagina assim, ó, tu estás lá fazendo as tuas roupas, né? Não fica 1000 pessoas ali olhando tu fazer a tua roupa pra criticar. isso, Cara, a É pressão psicológica é complicada, cara. O futebol, cara, a gente que é do meio do futebol, assim, eu joguei quando mais novo no Grêmio, né, na base, não parece, mas joguei, né? Pra quem tem o olhar, assim, mais... Escolinha é uma crítica. coisa. Não, pelo teu escolinha passe, é não, uma mas coisa. pelo aquele passe pra mim, eu vi que tu Aí, jogou. ó, viu? Tem que acho. falar com o jogador, cara. Tu não é de dentro da quadra aqui, teu negócio é fora da quadra, Ei, rapaz. Tem que falar e com o treinador, jogador. então eu tenho um É, cara. olho bom pra isso. Deixa eu pegar essa parte do treinador, que é muito legal, assim, né, cara? O cara que é da bola e depois o cara sair pra fora das 4 linhas, que é o que a gente vai chegar agora aqui. O Kiko, quando a gente tava no coffee ali, eu e ele juntos, né, cara? Que foi, pô, momentos gloriosos. E a gente sabia que, principalmente, essa parte que a gente fala de o treinador ter o vestiário, né, cara? A gente que, mesmo se for no time de rua, se tiver fechado, ó, ninguém ganha de nós na rua. A gente sabe que faz a diferença, né, cara? Então, quando a gente jogava junto ali, eu jogava aqui com o treinador, cara, a gente tinha uma relação muito boa. E quando começou a vir os craques de bola, que, pô, negão, é o seguinte, ó, eu sei que tu é o vice-presidente do time, eu sei que tu tem a cartada aí, mas eu vou ter que te segurar um pouquinho, tu vai ter que me ajudar fora de campo. Eu falei, cara, nós estamos juntos. A hora que precisar de mim, me bota ali. Cara, eu entrava de 5 minutos, corria como se fosse meu último 5. Porra, né? Porque assim, eu sabia que eu era o menos qualificado de todos. Então eu tinha que compensar alguma coisa, pô. Corria mais, brigava mais, xingava mais, não podia dar responsa. E a gente sabe que essa parte de estar fora de campo, comandar ali 22 vagabundos, 11 jogadores, 7, difícil. cara, é difícil. Ainda mais que são amigos, né, cara? É, Então, tipo assim, ó, difícil. tu que agora vai assumir o COF, quando o Kiko não pôde ir pra Argentina,
em fevereiro, a gente foi com a seleção brasileira e com o COF também. Então eu fui pra jogar na seleção, que a Ana foi de treinador, um abraço pra Ana, nossa parceira também, e fui pra treinador do COF. Cara, o que a gente pensa quando quer jogar? Ah, eu não vou ser goleiro. Eu quero fazer gol, quero jogar. Eu quero jogar, não quero treinar. Cara, pra mim foi muito mais difícil ser treinador do que jogar bola, cara. Com certeza. difícil. Porque quando tu tá jogando, como a gente falou, tu pega pouco tempo na bola, às vezes tu tá no banco sentado, xingando o treinador que te tirou, que não te colocou. Só que o treinador, ele tem que estar o tempo todo, antes, durante e depois do jogo, conectado com o jogo. Ele não pode parar, tomar uma água, olhar pra trás. Então, pra mim, foi uma experiência muito bacana, porque eu vi que realmente o peso de treinar é muito complicado, Difícil, é cara. difícil. É que treinador Cara, bom é aquele que bota pra jogar, né? isso. Mas, É, cara, Gerenciar ao grupo é mesmo difícil. tempo que é difícil, é um difícil simples. Porque o que que eu penso como simples? É não sacanear ninguém. Se tu não tiver sacaneando ninguém, se tu acha que são escolhas ali, né, apropriadas pro Verdadeiras, momento né? e tudo mais, não, vou sacanear aquele cara ali com tal coisa. Aí sim eu tô fazendo algo errado. Agora, se eu na minha cabeça não tô sacaneando, tô fazendo o máximo ali pro grupo em si. Até porque é o seguinte, meu amigo, se o time perder, eu perco, todo mundo perde. Então eu quero o melhor pro time. Se eu não tô te colocando, é porque eu acho que tu não é o melhor pro time, porque eu não quero perder. Sou extremamente competitivo, entendeu? Então, se eu não estiver sacaneando, independente do que vai acontecer e tudo mais, o atleta ficou chateado comigo. Tudo bem. Faz parte. parte. Só que eu tenho a minha consciência limpa de eu não estar sacaneando essa pessoa. E A de gente resto, brinca é aqui o que eu até falo nessa ser parte, simples. né, de ser traíra. Porque se o queixo falava pro Rony, ó, tu vai jogar pouco hoje. Porra, ele foi homem comigo. Aham. Sim. Entendeu? Agora fala, Rony, prepara que tu vai jogar muito ali, porra, aí. E não Falta me- 2 minutos. Pô, Aham. pra que ele veio falar isso Isso, comigo? isso. Aí, mas assim, ó, porra, o time foi lá, ganhou, porra, eu vou ficar chateado, como a gente brinca, puto, de não ter jogado, porque tá todo mundo querendo jogar. Mas assim, ó, porra, o queixo foi homem comigo, tá? Falou, o que ele falou aconteceu. Então, assim, ó, isso aí até me motiva mais a treinar melhor, porra, mostrar pra ele que eu posso jogar mais. Então, assim, ó, a gente brinca no meio do futebol, assim, ó, porra, se o cara não for traíra comigo, pô, eu vou abraçar esse cara até o final. É isso aí O que cara, acontece. o cara tem que ser um gestor também, né, Kiko? É, Eu via é muito no isso aí. COF ali, porque tinha só cara bom de bola que não gostava de ficar no banco. E tu olhava pro banco, cara, pô, que nem vai ter agora da tua parte, é só craque. E o Kiko sempre fazia isso, pô, cara, deixa eu conversar com o cara e tal. Tem que ser um gestor também, né, o Kiko? As pessoas, né? muito. É que, cara, futebol tem sentimentos ali dentro, né? Tem a parte técnica, mas o ambiente, o Queixo pode falar melhor que eu, é muito importante, cara. Tu sente quando tu vai ganhar o jogo, pô. Cara, hoje tá bacana, hoje vai ser difícil. Pô, a gente foi campeão no Figueirense ali. Cara, sexta-feira a gente vai bater campeão, cara. Porque existiu uma sinergia, sabe? Uhum. Entre comissão técnica, atletas, o clima tava gostoso, assim, sabe? A gente vai bater campeão. O Dito mesmo, feito, o mesmo leve, propósito, leve. né? O mesmo E propósito. muito, O ambiente, e tu muito sente. nego bom ficou jogando 2 minutos, cara. cara. Mas só que assim, os negros lá fora estavam Ganharam igual. O bicho foi o mesmo pra quem jogou 10, perfeito, pra quem isso, jogou um isso. minuto, né? E às Mas é vezes isso são. que ajuda também, tu olhar pro banco e falar, porra, ali, ó, eu vou ter que correr um pouquinho mais. É. O cara Não, tá, a energia é tão boa assim, tá tava puto tão lá boa fora, ali mas realmente. tá abraçando. Porque realmente são pessoas ali rodadas e tudo mais, que se é em outro lugar a energia não tá boa, o nego tá puto ali. Tá mascando chiclete lá no banco. É. E não tava. A gente tava presente lá, a gente presenciou, né? É que às Foi- vezes foi até um no clima futsal muito tem legal. um pouco isso porque não é longevo assim os projetos, né? Tu começa, faz um projeto para campeonato praticamente. Isso aham. é o pior do futsal hoje. Isso, é Porque verdade. é não, muito- não consegui dar a continuidade, né? E ter assim, pô, o Queixa é de uma época lá do Figueirense, lá atrás, né? Queixa? Uhum. Que foi um dos pioneiros assim de camisa Sim. a nível nacional, inclusive. Primeiro É. time de camisa a nível nacional, o Figueirense. E, pô, existia a galera do Figueira. Tu olhava um Fabinho, Aham. um Queixo, Já tinha uma os caras são identidade. do Figueira, existia uma identidade. É. Tanto que, pô, Fábio, Claon, a turma ali ficou até Uhum. hoje praticamente, né? Isso eu acho bacana no esporte amador, tá? Porque hoje joga aqui, joga lá. Eu acho que o futebol 7 precisa amadurecer para isso, né? Deixar os projetos mais longevos. A hora que tem campeonato que disputa, não, esse campeonato eu não vou disputar, tô sem grana, não consegui patrocínio. Isso que a gente tem que quebrar a barreira, sabe? É, eu O Queixo sempre. pegou um pouco mais deles. Ainda eu peguei o finalzinho ali do Fut 7, que ainda tinha aquela coisa de Chape, Avaí, Rivalidade. Figueira, Jardim. Era Pô, gostoso, né? Era final de semana, a família toda já tava pronta, já eu acordava, cadê? Todo Todos. mundo, ó, hoje tem o jogo contra o Avaí, calma, é um Semana jogo toda só. aquele Só o cara que joga vai tranquilão, né? Mas a família tá Já aqui, ó. fica. Pô, Tá bem? Como é que tá nervoso? já não tô vou nem dar tranquilo. oi pra fulana, por quê? Ah, porque o marido dela tava no outro time. Eu falei, calma, não é bem assim, né? Mas Vocês são amigos, mano? começava o Imagina, jogo, o mas é primeiro a gostoso, pegar. cara. E imagina a minha situação, que passei em todos esses aí que tu falou. Todos. Essa, todos. Traíra todos. era toda hora. Gente, Todos. traíra, gente A traíra. gente tem amigo em todos. Eu né? tenho uma história daí com o Claon,
né, do Figueira ali, que é curiosa. Né? Eu gravei, assim, ele me abraço pro falou Claon. isso. Só uma passagem assim, cara, um cara que. Se o Futsal tá hoje assim, É, eu digo a nível nacional, é por causa dele, cara. é Que ele verdade. foi o percursor lá no Isso, no começo, isso. Cara top de nível assim. E aí o Claon, uma época a gente tinha saído do Jardim, aí foi eu, Fattori e o Jeff, eu acho, pro Figueira, né? E o Gardner. E o Gardel. É. Aí a gente foi pro Figueira. Aí a final daquela competição ali, que a gente ganhou a Foi competição, contra o Criciúma, mas a semi. contra o Jardim. Aí Que a o Rony semi... disse que a bola bateu em Isso, cima, mas não isso. bateu. Isso, aí foi contra o Jardim. Aí o Lembra? que acontece? Quem perde sempre chora, né? Foi expulso? Não foi expulso nesse É jogo? porque eu reclamei que tinha batido lá, o juiz falou, não, Fez reclamou até demais, barulho. tchau. Shhh. Eu falei, não bateu. E aí o que acontece? Cara, eu sou muito do jogo. Agora, fora das 4 linhas ali, meu irmão, a gente é tudo amigo. A gente tá aqui hoje junto, daqui a pouco a gente vai estar contra. E é assim funciona o Esse foi futebol. Então, quando eu cheguei lá, o pessoal do Jardim tava lá, e eles estavam meio nessa de o Figueira não cumprimentar e não sei o quê, porque tava focado, achavam que isso é ser focado no jogo, e pra mim não, né? Mas cada um pensa de uma forma. Então eu cheguei, apertei a mão de todos, e resenha, e brinca e tal. E aí passou, teve o jogo, a gente foi campeão. Foi campeão, o Claon parou o vestiário assim, depois, né, e falou, cara, eu queria dar os parabéns assim pro Queixo e pedir até desculpa, acho que é mais ou menos isso que ele falou. Aí, tá, não entendi, ele, cara, é porque, pô, ele vinha aqui, eu pensei, será que esse guri só quer vir aqui pegar um dinheiro, alguma coisa e tá nem aí? Olha lá ele cumprimentando os caras, pô, olha que amigão dos caras, ele não vai tá nem aí pro jogo. Chegou dentro do jogo, o bicho pegou, comeu, ele é. falou, irmão, ali eu vi que eu tava errado e, cara, tu é do lembro jogo mesmo, não sei o quê. Eu falei, irmão, isso daí é o Faz mínimo parte, da né? bola, assim, É, pra mim, Tadinho, entendeu? é. Como é que eu vou passar em todos os times e depois vou lá e virar a cara, não apertar a mão de vocês? Não, não O tem próprio como. Fattori mesmo, porra, acho que ele ficou aí uns anos, uns 2 anos aí, acho que muita gente odiando ele, né? Porra. Quem tava jogando com ele adorava, É, pô. Eu falo pra Mas quem eles. jogava É contra, isso. Hoje as e o pessoas Fattori é do conhecem. jogo. A É, gente e brinca, eu falo pra ele, falo assim, cara, tu é do jogo, cara. E hoje Tu lá conhece o dentro- atleta e pessoa. É, hoje, E aí, a gente mas não tem que pode ver o confundir Fattori as fora de coisas. campo, cara, é gente boa. A gente já jogou junto, jogamos mais contra que junto, mas quando tu vê ali o cara no dia a dia, fala, pô, que cara Não, maneiro, e mano. dá pra ver pelo caráter, pai. Mandar um abraço pra ele, o Fattori, nosso parceiro Marcelo Fattori, diretor de futebol também do COF, junto com a gente. É um cara que o presidente deu essa missão Obrigado. pra ele. Obrigado pela ligação. Essa É, missão ele que pra me ele. ligou, obrigado. Obrigado Fattori. pelas ligações. Aí, ó, viu? Ó, bem falado na mesa aqui, Fattori. É um cara que teve essa missão do presidente de poder montar uma seleção ali. E aí tu vê, cara, quando o cara tem qualidade, quando o cara é um cara de caráter, porque ele conseguiu, junto com a diretoria, ele montar esse elenco, né? Praticamente 90% por parte dele. Porque, primeira coisa, é um cara que é do jogo. Sim. É um cara que todo mundo quer jogar junto. É um cara que se dedica pelo time. É um cara que se esforça. É um cara sério. Já viajou pra tudo que é lugar do mundo jogar futebol. Foi campeão semana passada também no futebol de campo. E é um cara que, quando ele abraça o projeto, ele sabe que ele vai fazer a coisa certa. O projeto é sério. Então a gente precisa de pessoas assim. Então por isso que eu tenho certeza que esse ano do COF vai ser um ano de muitas glórias, muita coisa boa, principalmente também de formar pessoas no âmbito que elas não conheciam, que é esse futebol com propósito que a gente fala, né, cara? É. E a gente faz muitos amigos também no futebol. A gente queria agora que fazer até uma homenagem para um amigo nosso, que infelizmente aí veio a falecer num acidente trágico, né, cara? Por isso que eu digo assim sempre, a gente tem que levar a vida, amar as pessoas, dizer que ama, abraçar, ligar quando tem vontade de ligar, porque a vida é um sopro. Deus quem sabe das coisas que acontecem, mas o futebol, ele traz momentos pra gente que a gente guarda na memória. Era muito amigo teu também, né, o Queixo, o Tássio. Queria que deixasse uma mensagem pra ele aí, cara, falasse um pouco do Tássio aí, porque a gente vê os comentários da galera e tu vê quando o cara é bem quisto. A primeira, eu já tinha ouvido falar nele, né, do futebol, que jogou em vários lugares e tal. E aí, quando aconteceu agora essa semana esse acidente trágico, eu vi a postagem ali, cara, tinha, sei lá, 1000 comentários, cara. E todos os 1000 comentários que eu olhei, assim, cara, como assim? Era um cara que era um cara de muita luz, era um cara de alegria. Então, o futebol nos apresenta, nos dá a felicidade, né, cara, de poder conhecer pessoas boas, né? Cara, a gente tinha falado um pouquinho antes, assim, mas não aprofundou em relação à pessoa que ele era, né, cara? E quando eu recebi a notícia, o Renato me ligou. E quando eu morei no Rio, ele tava no Botafogo na época. E quando eu recebi a notícia, tudo mais, aconteceu, eu fiquei triste. E aí a minha esposa
acho que não me deixa mentir, que daí eu cheguei em casa, assim, e o que eu falei é que ele sempre me ajudou muito quando eu morava lá, e quando ele vinha pra cá eu tentava retribuir ao máximo. Eu falei pra ela que ele faleceu e eu continuo devendo ele pra caralho, porque o bicho sempre me ajudou muito. E não é só questão de ajudar, assim, é ver a pessoa que ele era, tá ligado? É, é sinistro. Comentei também, com certeza já aconteceram alguns outros desastres com alguns jogadores que talvez eram mais famosos e tudo mais e não repercutiu tanto. Pois é. Mas essa comoção não é só o jogador, é pela pessoa que ele era. Isso aí com toda certeza, né? E junto também faleceu o Vandré, que é um outro amigo nosso também, né? Eu era mais chegado do Tássio, até conheci o Vandré através do Tássio. Mas também era uma pessoa boníssima, cara, né? E a história às vezes vai ficando cada vez mais triste, porque ambos com as esposas, né? Suas respectivas grávidas, né? O Tássio até então também não sabia, ela iria contar pra ele e acabou que não deu tempo. Mas, cara, é uma fatalidade muito difícil, né, cara? Só que são coisas da vida e agora a gente tem que seguir. E pelo menos eles ainda deixaram duas sementes aí. E o Renato me ligou. O Renato é incrível também, né, cara? Renato me ligou e falou, Queixo, me ligou agora há pouco, cara. Queixo, a gente precisa ver a situação das mulheres deles ali, cara, como é que Pô, a elas vão preocupação do ficar. cara, né? Olha isso. Aí eu falei, não, vou ligar pro Gui Siqueira e o Gui tá lá, né? Sim. O enterro vai ser hoje, sexta-feira, né? E aí fala, não pedir pro Gui ver como é que tá a situação delas. E claro, um tem mais condição, o outro tem menos. Sim. Mas se todo mundo puder ajudar na sua condição, na sua devida condição, não fica pesado pra ninguém, não Com só pra certeza. aquele que tem uma condição melhor e tudo mais. Então, pô, o Renato sempre preocupado assim com essas coisas. O Renato é um cara incrível aí também. Cara, e é uma perda gigante. Tá sendo um irmãozão. Todo mundo, cara. Ontem a gente até fez um bate-bola lá, que é uma pelada que quando ele tava aqui na quinta-feira ele ia lá conosco. E, cara, unanimidade. Chegava pessoas lá e dizia assim, ó, pô, eu conheci o Negão aqui, pô. Pô, o Negão era foda. E, tipo, conheceu pouco tempo, então já percebe a pessoa que era, né, É. cara? E não é só porque depois que faleceu, porque ele já era benquisto Sim. enquanto tava em vida. É, cara, uma perda Uma bem perda, difícil, né? assim, mas a gente tem que seguir, né? E com certeza, se tem alguém que tem que ter um bom lugar lá e tá num bom lugar, o Negão ali e o Vandretão. Isso daí me deixa um pouco mais tranquilo. É o que É a isso. gente fala assim sempre, né? Eu sempre aprendi com meu pai desde pequeno, a questão do legado, né? Legado não é o que tu deixa para as pessoas, é o que tu deixa nas pessoas, né? Com certeza. E a gente consegue ver na tua emoção, que também, de saber que ele deixou um legado para ti, né? Tu falou, pô, o Negão faleceu e acabou que eu não consegui pagar ele, mas ele com certeza sabe do teu coração, sabe que tu não deve nada pra ele, porque a gente sabe que dificilmente na vida a gente consegue bons amigos, né? E é o que a gente sempre fala, assim, tu vai ver realmente quem é teu amigo quando tá precisando, ou quando tu não tá mais aqui presente, que é as pessoas que sente, né? Então é a gente poder sempre fazer o máximo, era um jogador, mas era um pai de família, era um irmão, era um amigo, e fica aqui a nossa homenagem pra ele, tá? Que esteja em um bom lugar, os familiares também, as nossas condolências aos familiares. O esporte, ele nos proporciona algumas felicidades e também algumas tristezas, mas ficar aqui com a parte boa, com a lembrança boa dele, do ser humano que era, né? Então, a gente sempre fala, cara, aproveitar ao máximo, né? A vida num todo mundo aqui já perdeu algum familiar, algum amigo, e a gente sabe que, eu sempre digo, né, cara, infelizmente a vida muitas vezes não é romântica, né? E a gente tem que estar preparado para isso. Às vezes pega de surpresa, a gente não tá, mas conseguir tirar a parte boa do que foi o ser humano, do que foi o atleta, né, cara? Então a gente vê muita coisa boa sobre ele, né? Eu me emocionei ali, me emociono, mas logo tu falou de pensar na parte boa e tal, aí eu comecei a olhar nossas conversas assim, né? Pô, Só resenha. pô, o Negão era demais, pô, o Negão era demais. E aí eu ainda fiz uma postagem esses tempos ali, porque, pô, a gente tem que seguir, tem que seguir. Dói, mas a gente tem que seguir. E eu ainda, na legenda, eu botei, como ele mesmo falava, irmão, vamos viver. Quem morreu foi Michael Jackson. Nós estamos vivos. Quem morreu foi de Cro, ele falava. Mas vamos viver. Então, agora ele passou para outro plano e com certeza ele quer que a gente continue Continue esse vivendo. legado. É isso aí. E com Então, é certeza isso, a gente vai irmão. fazer também junto com a galera do COF, com a presidência, uma homenagem para ele. É um cara que merece essa homenagem aí também.
E vida que segue, a gente tem que fazer o nosso Só um sempre, né? gancho, e isso é o lado legal do futebol, cara. Que o futebol te dá a possibilidade de conhecer pessoas que eu acho que nenhuma outra área tem, né? Pessoas, lugares Eu ia falar espalhadas por isso, tá, todo... cara? Eu ia impressionante. falar isso, tá? espalhado por tudo, A né, bola cara? te dá muita amizade verdadeira, tu conhece pessoas, É que às vezes a gente foca também só nos problemas, né? Todo mundo é um 80-20, né, cara? 80% é. Todas as pessoas são boas, cara. E tem nossos defeitos, nossas dificuldades, enfim, mas, cara, o futebol faz tu conhecer pessoas. Tu falou do Marcelo. Pô, o Marcelo é um cara que a gente jogava contra ali, torcia pra ele pisar no buraco ali. Mas é. Era muito chato, mas, cara, daí meu irmão já conhecia ele, aí fui conhecendo o pessoal, pô, pessoa fantástica e tal. Então a bola te dá muito isso, né? Eu Isso é tive uma bacana. passagem no Botafogo, cara, e ele tinha jogado lá. Aí um dia aqui em Floripa mesmo, eu não conhecia ele, não era próximo dele, mas a gente brinca, né? Quem é de verdade. Uma hora se encontra. Se conecta. E E tu percebe. vê a humildade também, né? A gente brinca que quem não jogou, meu Deus, é uma Uma perna. perna do caramba, né? E às vezes tem muitos aí que, não, se te faz do cara e tudo, tu vê um cara que deve ter uma estrela gigante, que tem, agora que descanse em paz. Desculpa só também, aí o Rony falou disso, da humildade dele. E ele era humilde e muito puro. Porque ontem, até na pelada, o pessoal comentou. Ele jogava bola. Pô, a gente vivia no meio de uma boleirada. Às vezes tava numa festa. Pô, o negão chegava, o negão jogando. As pessoas se incomodavam. Tipo, ele não é daqui, veio pra cá, Sim. né? Aí, pô, tinha esse negócio assim, o pessoal solteiro na época, ó, mexendo nas coisas aí de outro, e não sei o que. E nego ficava com receio. Esse negão é uma mala do caramba. Aí, essas pessoas ontem contando que depois foram pro Rio e encontraram ele coincidentemente. E ele chegou lá e parecia que eles não tinham tratado ele mal, assim, como mala. Caraca. A Que ele pegava os caras e falava assim: o que tu estás fazendo aí, fulano? Não é que eu vou comprar um ingresso? Não, cara. Pode vir aqui, cara. Tá louco, cara. Eles são Cada meus um dá o amigos que lá tem, de né, irmão? Floripa Cada e não sei o um- quê. Aí os caras, irmão, olha só, nós fazendo. Criticando, Tendo uma assim, visão ruim do cara. Mano, 2 ou 3 pessoas ontem falaram a mesma coisa. Que, tipo, primeiro acharam que o negão era mala. E depois perceberam que não, era só o negão é purão pra caramba, tá ligado? É amigo de todo mundo, o negão era foda. Pô, e com certeza se estivesse por aqui, ia jogar com nós, ia dar aquele tapinha Pô, pra dar na aquela hora, ajuda, pô, né, na cara? hora. Contato, bola Na boa. hora. Então, nossa homenagem, que fique sempre essa lembrança aí de muita felicidade, muita alegria desse parceiro Tassi aí, que se for, esteja em paz, meu irmão. Amém. Chegando ao fim, tudo que é bom dura pouco, a gente falou aqui bastante papo. Aqui, se deixar resenha, vai fazer série, né? Porque Boa. cada um tem uma Mas história. eu nem falei Segunda da minha carreira temporada, assim. internacional, nada. Não deu tempo Não, do calma. que fala da carreira Tá, dele. mas não, independente do que foi. Fala um pouquinho aí da tua trajetória aí, por favor. Estamos falando pra terminar ali. É, porque não vai Não dar vai dar tempo. Vai Outro acabar episódio. só na segunda-feira, né? Segunda que- temporada, Vai segunda ser temporada. em qual língua, porque eu não sei pra qual país vai passar. Ah, né? entendi. Não, depois tem o Translate direto aqui também. Tá, Aqui. Fechou. Então a gente fica muito feliz, cara, de receber aqui essas grandes pessoas, principalmente, grandes pais de família, grandes ser humano. E a gente tá muito feliz de ter vocês no COF junto com a gente pra temporada aí que vai ser sensacional. Até uma vez a gente foi jogar uma peladinha, né, Rony? O Neito perguntou, como é que é o COF? Pô, bacana. Acho que tu ali já brilhou teus olhos. Pô, Claro. bacana, bem organizado. A gente chegou daquele jeito, né? Música e aquela alegria, aquela energia boa, né, que a gente tem. E as pessoas não sabem, assim, mas, cara, não é só bola. A bola é um instrumento, né? E a questão da vitória ali, o que a gente conseguiu atingir. Se a gente atingir uma pessoa da forma que a gente já tá ganho, o projeto já valeu a pena. E a gente sabe que foram várias outras pessoas, né? Então, o COF é muito mais que simplesmente jogar futebol. Então, o futebol é um instrumento, é onde se conecta as pessoas. E eu acredito que tem bastante coisa por vir aí, né? O projeto é novo, né? Não fez nem 2 anos. E tô bem feliz de estar de volta, né? De corpo e alma. Conte comigo nesse novo cargo ali de... O que eu sou mesmo, Queijo? Me fala... Alguma coisa do Severino. que é gerente de futebol. O Severino. Marcelo falou, cara, fizesse um estágio lá no Bela Vista, aprendesse a dobrar meia, então preciso de ti. Mas isso aí é brincadeira, é resenha, a gente tá de corpo e alma e vamos fazer o melhor para esse projeto cada vez chegue mais em pessoas que precisam de um sorriso, de uma palavra, né, de um carinho, e isso já tá valendo a pena. Rony, a importância, cara, de saber que tu tá fazendo parte, botando o teu nome, botando a tua alma num projeto que tu consegue entender que é muito mais que futebol. Acho que pra ti, com essa carreira brilhante que teve, uma bagagem que já tem, eu acho que não fazia sentido pra ti estar num projeto se não fosse um projeto com propósito, né? Cara, é isso que eu falei, quando o Fattori me chamou, eu já tinha até perguntado como que funcionava,
E assim, cara, às vezes a gente fica numa bolha, cara, na nossa vida ali, no nosso dia a dia, e esquece um pouco de ajudar as pessoas, né? E quando eu tive esse convite, tá ali, quando eu falei até pra minha esposa, ela falou, pô, que legal. Porque querendo ou não, a gente tá ali acompanhando pelo Instagram, tá vendo as coisas e ajudando. E como eu falei no começo, ter o teu nome vinculado num projeto desse, cara, pra mim é legal, porque ali tu vai ali, às vezes jogam, pega o teu dinheiro, vai embora, entendeu? Não fica nem pra conversa e tu ter esse pensamento que tá ajudando alguém, pô, acho que teu coração já fica mais feliz, né, cara? E eu vejo que hoje eu tenho 3 filhos, eu vejo ali que, pô, os meus filhos vai ter orgulho do pai estar no projeto desse, ajudando as pessoas, né? Então eu só agradeço, cara. Eu agradeço a vocês aí pelo convite de estar de participar desse projeto tão legal. Maravilha. Nosso comandante, Bruno Queixo, a partir dessa temporada aí é tudo contigo. A gente vai estar aí para te dar todo o suporte, cara, que a gente possa ter uma temporada aí abençoada. E deixa teu recado final aí, a importância, cara, de participar desse projeto aí. E obrigado por ter estado o convite também com a gente, porque não seria fácil comandar essa rapaziada se não fosse um cara respeitado da bola. E a gente sabe que tu é um cara aí muito respeitado e conhecido, então vai ser muito importante pra gente. Cara, é como eu falei no início, né? Às vezes a gente tá acompanhando de fora e não faz tanta noção do tamanho, assim, né? Do projeto e tudo mais. Mas o alcance, né? Do Instagram, né? O próprio podcast aqui e tudo mais, os cortes, é um alcance muito grande. Então, as pessoas que estiverem assistindo, tem uma frase, né? Até pra já resumir, que eu escutava antes e às vezes pensava que era um pouco mais marketing do que realmente. Então, confia, é futebol com propósito, irmão. É verdade, é isso aí. Coisa linda. Grato. Muito obrigado. Extremamente grato aí. Tamo junto sempre. Chegamos a mais um final de um episódio do Café com Líderes, o poder das conexões. E hoje o papo foi com essa galera que veio pra somar no Coffee United. Já segue nas redes sociais nossas Café com Líderes Coffee United e também dá aquela moral pra nova collab da Zero Love e o Coffee United. Tamo junto, até a próxima. Fique com Deus e é nóis. Fechou? Tamo junto, é nóis. Valeu.